enfim, esse pagamento por acordo, ele, enfim, de uma forma aparentemente radical, optou por fazer a cobrança judicial, aparentemente indo sobre o imóvel, enfim, que será o bem que a senhora tem. Caso diferente é esta tentativa de penhora do recheio, que terá sido por engano. Ou seja, o credor do ex-marido da senhora tinha nos seus registros a indicação daquela morada como a morada dele. E então foi lá tentando procurar o recheio. Era mesmo uma dívida dele. Precisamente é isso, mas eles foram lá por engano. Ou seja, o que têm a fazer neste caso é informar, se necessário, documentar às pessoas. Está aqui uma escritura, esta casa é minha, quem mora cá é eu, sou eu, portanto não têm nada de fazer aqui em relação a essa dívida. Agora, em relação à dívida que a senhora de facto tem para com o seu ex-marido, aí a solução que lhe foi dada da Segurança Social de conseguir um advogado é de facto útil neste caso. O caminho será a negociação, porventura ele também ter consciência que pela via radical não será porventura mais rápido. As coisas hoje são difíceis, os processos são lentos, pela indicação que me deu, essa carta para pagar em 20 dias é o início do processo, portanto, até ao final que será a venda, ainda irá decorrer muito tempo, com algumas fases. O processo hoje é mais rápido, mas continua a ser, enfim, com alguns atrasos e, portanto, porventura até também para ele será bom conseguir encontrar uma solução consigo. Doutor, mas então espere, deixe-me só perceber o seguinte, que eu não tenho essa informação muito clara. Imagino que, e espero bem que não, mas imagino que a Helena não tem a mesma forma de pagar, não é, esta dívida. O que é que acontece? A casa passa automaticamente para o ex-marido? É isso? Não, em princípio a casa, no final do tal processo que começou com esta carta, no final desse processo, a casa será vendida pelo tribunal. E com esta venda o senhor recebe? Ora bem, do produto da venda, o credor recebe a sua dívida, o remanescente é devolvido ao proprietário. Fica sem a casa. Esse é que é o problema. No fundo, é por isso que tenta evitar essa solução. E os passos que der nesse sentido está a fazer bem, que é o que há a fazer. Então agora deixe-me aqui esclarecer com a Helena o seguinte. Helena, já está divorciada há quanto tempo? Desde 2006. Desde 2006. Bom, já lá vão 6 anos, não é? Portanto, esta situação já se arrasta há 6 anos. E eu pergunto, há 6 anos, qual era o valor que tinha de lhe pagar? 33 mil, ponto qualquer coisa. 33 mil euros. Foi o tal valor que a senhora foi pedir um empréstimo bancário. Exatamente. E não conseguiu. Só que ele agora já pôs juros, que agora neste momento são 35 e qualquer coisa. O que para uma mulher que recebe 300 e tal euros... E propus, aliás, é o que eu vou propor a um possível advogado, porque ele não vai aceitar. Porque eu, na altura da sentença, eu disse, procurei à juíza se ele queria prestações, e ele disse logo que não queria o dinheiro todo. Mas neste momento é impossível. Um possível advogado que eu irei ter, já fiz um estudo, falei com as minhas filhas, e assim, o que eu lhe poderei dar são 250 euros mensais e abdicar de subsídios de Natal e subsídios de férias. Oh, Helena, 250 euros mensais. A senhora fica com 100 euros para viver. Como é que paga água, luz, alimentação? Se tiver de se comprar passe para se deslocar? Tenho. Como é que faz isso tudo com 100 euros? Não sei, Fátima. Só quando chegar à altura é que eu sei. Eu queria me ver livre disto tudo. Isto, por um lado, como é que vive depois com um orçamento... Quer dizer, isto nem é um orçamento pequeno, é não orçamento. Acabou. Isto por um lado. Por outro lado, penso no seguinte... Eu sei que não se pergunta a uma senhora a idade, mas aqui tenho mesmo de perguntar. Com quantos anos está a Helena? 62. 62. Sei que continua a trabalhar em limpezas e naquilo, tudo o que aparecer. A Helena neste momento está numa fase da vida... Estou a trabalhar aos fins de semana para comer. Para poder comer. E faz o quê aos fins de semana? Tomo conta de 2 pessoas idosas ao fim de semana. E é isso que lhe garante ter um prato de sopa? Consistente. Por isso é que eu digo que lhe poderei dar os 250 euros, mas as pessoas também não duram sempre, não é? Pois era aí que eu queria chegar, não chegando. As pessoas também não duram sempre. Ora, se a Helena tem 62 anos
Mesmo que ele aceitasse os tais 250 euros por mês. Vai ser muito difícil. Quando é que estavam saldados os 35 mil euros? Daqui eu não sei quantos, eu já fiz as contas daqui há Tinha 12 de durar anos. até, sei lá, nem sei. Isto é quase estar num beco sem saída, não é? É verdade. Mas mesmo sem saída. Mas mesmo sem saída. Pelo menos, vamos lá ver, isto está obviamente a tirar-lhe a tranquilidade do sono e sei que a nível da sua saúde até é afetado muito, por isso é que também caiu numa depressão, ou seja, vê tantas coisas por resolver e não sabe como, que às tantas a pessoa já não... E continua. Agora, a situação de chegarem a casa dívidas que não lhe pertencem, continua a acontecer ou isso já acabou? Não sei. Mas... Até agora, daquela data, até há um mês atrás, nunca mais aconteceu. Mas a última foi há um mês atrás? Há um mês, essa que eu disse, que tinha o papel no correio, foi há um mês atrás. Foi há um mês atrás. E pelo que já se me apercebeu, ele está cheio de dívidas. Mas não trabalha? A pessoa em questão não trabalha? Não faz ideia? Não sei. Não tem contacto com esta não pessoa? tem, nem tem. Nem as filhas já querem ouvir falar nele tão pouco. Mas é estranho. Enfim, se eu perguntasse ali ao Dr. Pedro, ele dizia-me já que não era nada estranho, que é o pão nosso de cada dia. Já vou. Já vou. Mas o que eu estava a pensar com os meus botões é assim. E às vezes o ser humano nestas coisas... Oh, meu Deus. Como as pessoas se tornam. Não, na minha cabeça estava a pensar o seguinte. 20 anos. 20 anos é muito tempo a partilhar uma vida, não é? É verdade. Viveram-se coisas boas, viveram-se coisas más. Normal, como qualquer relação. E Fátima, deixe-me que lhe diga o porquê disto tudo. O porquê disto tudo. Mas o porquê disto tudo o quê? Disto tudo que aconteceu. Da separação? Sim. Espera, então, ainda não percebeu porquê que se separaram ou porquê que há esta... Porque é isto tudo, porque é que começou a desabar tudo assim de repente. Está a falar do seu casamento. Sim. Ou seja, porquê que as coisas estiveram bem até uma determinada fase e ao 20 anos, de repente, a coisa começou ali... Mas foi de repente? Foi de repente. Começou a deixar de dar dinheiro, começou a deixar de dar assistência à casa, começou, inclusivamente até lá foram duas senhoras me baterem à porta à procura dele. Não fala... Isso foi assim uma coisa de um dia para o outro. Estiveram lá duas pessoas à procura dele. E, portanto, a Helena ainda não tem resposta para isso. Porquê? O porquê? Se deixou de gostar, se deixou de se sentir bem naquela casa, se não se identificava com a família, não sabe porquê. Até hoje não sabe porquê. Não sei porquê. Sabendo que houve um neto no meio disto tudo, agora há uma neta, afim de tudo, e ele ignorou tudo e todos. Porque se a Helena não pegar nesta fase em que as coisas começaram a descambar, se olhar para trás, como é que define este homem? Era um homem presente? Era um homem atento às filhas? Era companheiro consigo? Era, porque entretanto a minha filha mais nova, aos 9 anos, teve um problema de saúde quando continua com ele. Ele na altura... sofreu, ou fingi que sofreu, não sei, hoje penso nisso, e de repente, no fim já deste trajeto, a minha filha precisou de uma assistência médica, que estava em casa já, eu só dizia que a minha filha que me morria, eu só gritava que me chamassem uma ambulância para levar para o hospital, e ele, como se nada fosse, deitado, até numa situação muito... quer dizer, não muito agradável para quem entrasse naquele momento em casa, e ele não se preocupou. Foi como que estivesse ali um cão, um bicho ou qualquer coisa. Não se preocupou. Que estranha esta mudança. Eu digo, comigo é uma coisa, mas acho que filhos os filhos é outra conversa. Né? Os filhos é outra conversa, Helena. Helena, e a partir do momento em que acontece esta separação, é uma separação também com a família por parte do ex-marido? Ou... Nunca mais soube de ninguém. Mas nunca mais o procuraram? Não há relação? Os seus filhos também não têm relação com a família paterna? Não. Então foi um corte radical. Radical mesmo. Isto que eu estava a dizer, que estranho, eu vi a cara do Dr. Pedro como quem diz, estranho para si, Fátima, isto não é nada estranho. Mas isso quer dizer, Sr. Doutor, que cada vez mais nos dias de hoje, bom, para já o número de divórcios está a aumentar, enfim, e muito, não é? Agora,
Cada vez mais se vêem estas situações. Parece que ao fim de muitos anos as pessoas viraram dois estranhos. É isso, doutor? Fátima, é assim. Os divórcios hoje são mais, mas como divórcios são mais tranquilos. São mais tranquilos. Como divórcios. Ou seja, a nova lei, com os defeitos que tinha, mas com algumas virtudes,